Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Carinhoso. Eu sou Driele Bulhosa Eu sou Rosângela Guimarães. e hoje nós vamos ter a honra de entrevistar, de ouvir a história de como começou o Dia do Carinho. Como foi a ideia, como foram os percalços, como foi a intenção, qual foi a intenção da criação dessa ação social, com ninguém mais, ninguém menos que pastora Vânia. Que honra, seja muito Honra para bem-vinda. mim. Bom Hoje vamos dia, beber de paz. balde, vamos aprender com quem já está na caminhada aí há um bom tempo, né? E que tem tanta influência sobre tudo o que está acontecendo nos dias atuais. E eu vou deixar a Rosângela fazer as honras. Quero agradecer, pastora, por ter aceito o convite, né, de estar aqui com a gente, compartilhando dessa história tão linda que é o Dia do Carinho. Hoje as pessoas conhecem o Dia do Carinho porque alguém lá atrás, há 10 anos atrás, plantou essa semente de uma forma linda, né, que a gente já começou a ter um contato aqui nos bastidores, e a gente precisava ouvir daquela que recebeu essa semente e que resolveu, decidiu plantar, regar, sabe, e essa semente cresceu, né. E a gente quer ouvir muito da senhora como que foi, tá. E fiquei muito feliz de você ter aceito logo, né, porque estava programado só lá para setembro, eu falei assim: "Não, deixa eu pegar ela Estávamos logo". ansiosos para ouvir, né, e não tem como começar de outra forma, a não ser perguntando: como foi que surgiu a ideia do Dia do Carinho? Desde o primeiro pensamento. Conta pra gente. Primeiramente, bom dia, né. Para mim é que é honra estar aqui e poder, falar dessa história. Tanto tempo, né, Rosângela, a gente tenta isso, mas Uhum. como é que começou? Em 2013, eu estava no balneário, né, na igreja do Balneário Ponta da Fruta, e eu por muitos anos trabalhei com formação de missionários, com missiologia e formação de missionários. E toda formação de missionários, ela tem que ter uma prática. Quando, a igreja no balneário foi entregue ao pastor Pedro Noy, então eu já lidava com essa igreja, já transitava lá, já ajudava nessa igreja, era outra denominação. Mas, eu comecei então a olhar para o bairro de uma forma diferente, porque a minha visão, em todo o tempo que, eu ministrei missões, e essa é a minha visão, de que a igreja, ela precisa influenciar o lugar onde ela está. Ela não pode se fechar entre quatro paredes, porque a comunidade precisa da igreja, não é? Ela é um lugar de reunião, mas ela é um lugar de influência também para a comunidade. Então, quando, eu comecei a pastorear, o pastor Pedro Noé, como já conhecia, né, essa questão dos cursos de missiologia, e na COBC Sede tinha um grupo de jovens cheios de entusiasmo, ele falou: "Você vai formar esses jovens para mim de uma forma, assim, mais estruturada e vai dar o curso". Então eles foram para o balneário uma vez por semana e a gente foi ministrando o curso. O curso Quando o acontecia lá, né? Sim, acontecia lá. Então os meninos saíam daqui, era no horário de EBD de manhã, Uhum. e lá a EBD não era de manhã, aí eles iam para lá e tinha pessoas de outras igrejas e tinha pastores daqui que, né, tanto que esses pastores saíram para formar uma outra igreja num lugar de missões. Então, assim, aí ali eles foram formados no curso. Mas faltava a prática do curso, porque não adianta você formar a teoria, você precisa Uhum. desenvolver a prática. E tinha a questão da demanda da igreja, porque a igreja em si, ela não era conhecida no bairro balneário. E eu precisava de fazer alguma coisa, porque o balneário, ele tem 3, vamos dizer assim, 3 zonas, né, de povoamento. A frente do balneário, que é perto da rodovia, ali é cheio, todo mundo conhece, era onde ficava a igreja. O meio, mais ou menos, e o fundão lá que eles chamavam, depois dos tobogãs, quem conhece o balneário,
era o lugar pé de Todd, queridos, porque era barro para ninguém botar defeito. Tanto que quando eu comecei a pastorear, elas falaram comigo, que benção, agora a senhora vai ser pé de Todd. Eu falei, pé de Todd? Pastor, você vai tolar o pé na lama. Que é a parte que não litorânea, né? A outra Sim, parte mais... lá dos fundos, porque o balneário perto da rodovia e aonde está a igreja é uma coisa, agora tem asfalto, mas não tinha nada. Isso quantos anos atrás? A gente está falando 2013. Quando nós assumimos a igreja, começamos em agosto de 2013, entendeu? E aí, lá no fundo, quando chovia, nem ônibus passava, por causa do tobogã. Tobogã, gente, vou encenar, é porque ele faz isso, ó. Ele desce, é uma ladeira horrorosa, o ônibus nem descia nem subia, então o ônibus parava cá atrás. E aquele povo lá dos fundos não tinha nenhum acesso, não tinha nenhum... Estava completamente esquecido. Era um povo que morava em propriedades, às vezes, coletivas, 2, 3 amigos compravam terreno, aí ia botando aquelas casas. Eu sou assistente social por formação, então eu já lidei com tudo isso. E essa questão de missões me incomodava, porque eu falava, não podemos continuar numa estrutura física tão grande sem gente. E um povo precisando de uma ajuda e a gente tem o que fazer. E aí, terminamos o curso e eu falei, pastor, vamos fazer uma prática. O bairro precisa da igreja. Ele falou, vamos pensar. E eu, vamos orar. E aí tinha os meninos. Então, julgamos sobre eles esse planejamento. O que vamos fazer? Graças a Deus que a líder comunitária era membro da igreja, uma pessoa altamente dinâmica, ela veio de teatro e tal, então ela se movimentava demais, ativa, conhecia todo mundo no bairro, então aquela coisa assim, e ela tinha o controle de um centro comunitário que era quase uma chácara, de tão grande a propriedade, muito grande. E não tinha uma estrutura física para nos apoiar, mas tinha um espaço. E o resto a gente ia ver. E pessoas para poder serem contempladas, Isso, né? E muita gente. E ela tinha assim, muita vontade que a gente alcançasse, porque no final do balneário, meio para o final, é muita criança. Muita criança, muita criança. Não dá de nem dar em árvore. imaginar, né? Não dá. Porque a extensão, não dá. Né, Quando você fala, tem a casa, tem a pessoa que tem 2 crianças. Não, aparece 10, 20. É assim. Mas a plantação de criança. Plantação de criança dá em árvore. E aí ela falou, precisamos fazer alguma coisa, é agora. E a igreja, eu queria que a igreja influenciasse o lugar, né? Eu queria que a igreja mostrasse que ela está ali para abraçar, para contemplar, para ajudar, porque a gente pode fazer alguma coisa. E aí ela foi... Aí o pastor foi e colocou os meninos para fazer esse projeto e eles denominaram, o que é que nós vamos fazer? Como que nós vamos? Nós planejamos junto, eles trouxeram as ideias, eu fui coordenando, porque como professor de missiologia, eu tinha o costume de levar os meus alunos para campo missionário. Então, era Vale do Jequitinhonha, lugar muito difícil, não tem noção do que eu estou falando de dificuldade. Igrejas que o banco é pedra empilhada, uma tábua, sabe? Violão com 2 cordas. Eram essas as comunidades. E, então, vendo essas necessidades, elas se assemelhavam àquele lugar. E eu falei, vamos entrar. E aí foi que vamos fazer uma pesquisa, porque o Dia do Carinho tem que ter isso, né? Vamos fazer uma pesquisa, quais são as coisas que nós temos que abraçar, que oferecer, o que vai ser bom para a comunidade, porque tem coisa que não vai fazer a menor diferença, né? Embora toda comunidade carente, ela precisa de tudo, mas tem coisa que não vai fazer tanto impacto como outras. Então, fizemos esse estudo, né, esse mapeamento, e aí foi feita essa ação com a igreja coordenando. E aí, o que aconteceu? Nossos recursos eram ultra escassos, né? Muita vontade de fazer, mas nenhum lugar tinha estrutura. Para vocês terem uma ideia, os meninos, né, pensaram, vamos oferecer
Por isso surgiu, Rosângela, o nome Dia do Carinho. Vamos entregar para a população do bairro algo que venha como um carinho por eles. Vocês não têm noção. Mulheres que nunca tinham feito uma sobrancelha, porque nunca ninguém parou para fazer isso. Eu fico emocionada. Eu também. Nunca tinha tido uma escova no cabelo. Aquele cabelo desgrenhado. Unha, nunca tinha feito. Então, o que nós, os meninos... E é uma realidade tão diferente, mas tão Ué. próxima de nós, né? Quando a gente fala de missões, a gente imagina a África, imagina... E é interessante que há 10 anos atrás você já sentia essa necessidade, essa carência. Passou 10 anos, pastora, e muitas mulheres hoje, né? Quando chegam no Dia do Carinho, era assim, o dia de glória, porque ali elas vão conseguir fazer uma sobrancelha, vão conseguir fazer uma unha, vão conseguir cortar um cabelo, sabe? Então, passaram-se 10 anos, mas a carência continua. E parece que está aumentando. E o impacto, né, dos serviços também continua. E aí, nesse planejamento, vamos cortar cabelo. A ideia tinha, mas na hora de colocar em prática num local tão remoto, como foi? O que aconteceu? Voluntários, graças a Deus, a Combc tem de monte, né? Então, nós tínhamos aqui manicures, inclusive uma que ela mora aqui em Vila Velha, mas ela congregava no balneário, a Vera. Então, a Vera conhecia também, né, assim, o que ia ser melhor, como que ia fazer, né? Aí ela foi ajudando nisso aí, E agora? Precisamos de cadeiras, conseguimos, porque, graças a Deus, é aquilo que eu falei, voluntários aqui nós temos e pessoas com o coração aberto também. Então, vamos ter quantas cadeiras? E água, irmã? Não tinha água. Não tinha água? Não tinha água, porque ele não tinha, o centro comunitário não tinha nenhuma estrutura. Meu Deus. Então, não tinha uma caixa d'água. Já tem uma torneira no chão, tem uma mangueira, a gente improvisa. Então, puxamos a mangueira e uma lava a cabeça aqui, a outra na ali. Mangueira. Na mangueira. É água fria, sem problema, porque ia ganhar uma escova, uma hidratação. O planejamento foi em cima disso. Vamos fazer um carinho para o povo do balneário. E o que era para as mulheres, tanto que a fila de manicure, cabelo, corte, escova... Serviços de beleza. Isso foi o dia inteiro, da hora que abriu já tinha fila, até a hora de fechar precisamos estender, porque fechamos a fila, mas tinha gente, entendeu? Caramba. E as crianças, como eu disse, as crianças lá surgem de eu não sei de onde. Então, o que fazer? Como fazer? Então, não, tem que ter gente para fazer recreação com as crianças. Tem que ter alguma coisa para as crianças. Aquela, né? Enquanto as mães estão, as crianças vão ficar. E com isso também, nós tivemos coisas para os idosos, como a aferição de pressão, como a glicose, a questão do dentista. Foi muito pequeno o nosso serviço. Então, a gente não tinha nada na área jurídica, a gente não tinha nada disso. Mas a gente tinha algo para oferecer para que ele soubesse assim, nós estamos aqui para abraçar vocês, para mostrar a vocês que tem gente que ama. Então, vem. Né? Então, mas ali fornecer as coisas não foi assim fácil por causa da estrutura que nós tínhamos. Tanto que lá a cozinha não funcionava, então era distante da igreja. Então, toda a comida, vamos dizer, um cachorro-quente, uma coisa assim, o almoço dos voluntários, tudo tinha que ser na igreja. Então, a gente tinha que ter turmas, né? Para poder... E não, como tinha voluntários, eu não me lembro. Tinha que ir para a igreja para fazer as refeições? Meu Deus. E aí, distância de quanto tempo, assim? Não, no Não era balneário pertinho, não né? se pode medir em metros nem quilômetros, precisa se medir em buracos. Porque, como diziam os meninos lá, falavam assim... Buraco e gente, morro, nós estamos no tobogã." rali. No rali. Quanto tempo daqui lá? Não choveu, mas as panelas então desvia dos buracos. Meu Deus do Hoje tem asfalto, gente, eles estão no paraíso, mas não tinha nada. Meu Deus. Não tinha nada. Era tudo buraco. Então,
como você transita no buraco com um panelão de molho de cachorro-quente? Ah, mas dá Misericórdia. jeito. A gente bota na traseira da caminhonete, os meninos seguram a tampa, morrendo ali. Vai equilibrando. Você entende? A dificuldade não foi Meu Deus. pequena. Não foi pequena. Foi muito, assim, muito esforço O nosso. básico se torna uma missão, né? Para Sim. poder. Sim. Mas tudo isso aí para o pessoal do voluntariado almoçar, tinha que ir na igreja, então era turma, a gente revezava. Entrou todo mundo, né? E foram voluntários daqui, da Sim, sede? foi um grosso, irmã, porque lá não tinha gente, não. A igreja em si, ela era pequena, entendeu? E eram os meninos, o povo que fez o curso, então também diminuiu a quantidade, porque eu falo meninos, porque era tudo jovem, gente, uma delícia isso, né? Mas tinha uma menina, que é a irmã Ercília, que é bem madura. Ercília é a que trabalha com... babazinha. que Querendo E sorrir. ela era membro lá, e a irmã Ercília também fazia parte, tanto que ela está nas fotos, né? Que legal. Tinha a Sandra, não dá nem para lembrar os nomes, mas que ficou na cozinha coordenando toda a ação. A Sandra era boa nisso, planejamento, cozinha, então aquela questão assim, né? Mas nós não tínhamos pessoas para isso e nem para agir. Então daqui saíram aqueles que iam fazer a unha, o cabelo, os cortes, brincar com as crianças, todos os profissionais. Eu creio acho que foram aí uns 95%, foi tudo daqui. Nós tínhamos lá umas poucas, né? Quantas pessoas foram os planejadores da ação? Rosângela, um número exato eu não Mais ou tenho, menos. não, mas eu acho que uma equipe, se tinha demais, tinha 15. E total de voluntários, assim, uma média dessa primeira edição, dava o quê? Umas 100 pessoas? Não, querido. Não, nem 50, eu creio. Nem 50. É surreal. Foi. Né? A Deise, a esposa do pastor, foi crucial nisso tudo, porque a Deise, ela é excelente líder e na hora de pedir doação, gente, nós tivemos tanto esmalte, creme de cabelo, esse tipo de coisa, que depois nós fizemos um estoque, guardamos para a próxima edição, Que legal. porque doaram. Então, ninguém pegou aquilo para utilizar depois. Veio nas caixas e ficou guardado aqui na igreja. Então, assim, mas foram poucas pessoas, a gente não tinha isso tudo. Igual os meninos de dentistas, para ensinar as crianças, os kitzinhos. Foi muito assim, foram poucos, mas muito esforço para conseguir tudo, entendeu? Mas, com tudo isso, foi um dia, assim, aquele dia extenuante, volto a dizer, não é por causa do Dia do Carinho, porque, né, foi um dia de sol, aquela coisa que Deus, né, faz extraordinária. Uma chácara, né? Debaixo das árvores. Não, senhora, não tinha árvore nenhuma, não. Vocês estão brincando comigo. Menos. Não se entusiasma, não. Primeiro que não era na beira da rua. Arborizado. Sol queimando Gramado, na não tinha cabeça. Não, só tinha poeira, porque lá quando acaba o barro, a poeira sobe, então faz aquela cortina. E não era na beira, assim, da rua principal, ela entrava, assim, um pouquinho, uns 50 metros, assim, E entendeu? como que vocês fizeram, como que a população soube? Porque nós fizemos uma grande divulgação, fomos preparando a ação e fomos soltando um panfletinho aqui, um cartazinho nos comércios principais, ônibus, gente, que maravilha, ônibus, porque todo mundo do fundo do balneário anda de ônibus. A própria líder, né, comunitária deve ter tido... a Célia, isso aí. E por onde anda essa Célia? A Célia, ela está lá. Ela só não é mais líder e tal, né? Ela não está nem congregando conosco mais, mas ela continua com o Senhor, né? E ela está lá, e ela fez essa base. Ela queria que o balneário soubesse que eles têm gente que olha por eles. E não adianta, vamos falar aqui, não me critique, mas não adianta a gente esperar poder público. É verdade. Eu falo isso com todo aluno de missões. Eu falo, gente, a gente muda o lugar com as nossas ações. É verdade. E com as nossas orações. Então, nós tínhamos tudo isso no balneário,
né? E essa divulgação, eu me lembro também que a gente utilizou um recurso excelente, que eu amo isso, que é a bicicleta de som, gente. Coisa boa, não sei nem por que esse povo não usa mais quase isso. Agora Bicicleta tudo de internet, som, né? ajuda, Mas tem gente que escuta o som e se liga no barulho. Você sabe Entendeu? que até o ano passado nós usamos a bicicleta. Uhum. Esse ano eu procurei e não achei Pois o é. contato. Tá em extinção, gente? Eu acho que Tá. está em extinção. Aquelas townerzinhas de som, mas aquilo balneário não funciona, né, irmã? Por causa dos buracos. Não tal, né? Chega a funcionava. tombar de lá, né? Sim. Depois É igual um pão de vendo do forma. buraco. Mas a bicicleta, né? Ela foi uma divulgação, principalmente. Então, ali tinham alguns comércios que eram, assim, Âncoras, chave. né? A padaria do João. A mercearia de não sei quem. Não, lá no mercadinho de fundo não sei o tem não quê. sei o quê. E uma das coisas que eu, como professor de missiologia, eu tenho essa visão de que nós estamos trabalhando para um reino. E reino não é dividido. Nós temos placas denominacionais diferentes. Nós temos doutrinas teológicas diferentes, mas nós temos uma mesma regra de fé e prática, que é a Bíblia. Então, tá bom. Se tem uma igreja ali no bairro que pode colaborar conosco nessa ação, por que não? E por que não eu não vou ajudar essa igreja também? Então, foi um contato com alguns pastores, e como eu trabalhei muito com o Seminário Teológico de denominação pentecostal, né? E também conheci alguns pastores, porque eu prego muito por aí. Então, lá dentro, eu já tinha igrejas que eu já pregava. E aí foi bom, assim, avisar os pastores, porque os pastores falaram com os membros e ficou muito claro, ninguém quer trazer gente para uma denominação. Nós queremos mostrar ao bairro que existe igreja, que o evangelho está aqui e que tem o evangelho planta amor no meu coração, porque Romanos 5 fala isso, que o amor de Deus está posto no seu coração. E amor não é sentimento. Amor cristão é decisão verdade. de vontade. E é o que a senhora fala, senhora, né? Tá bom. É o que a senhora falou, né? De exclusão e inclusão. Né? Não, a igreja ela não vem para excluir. Somos exclusivos, né? Nós não somos exclusivos. E é por isso Somos inclusivos. E é por isso que eu tenho feito, sem saber que lá no início você já pensava assim, né? De falar sobre a ação social Dia do Carinho, de multiplicar essa semente, porque o Dia do Carinho é uma estratégia não da COMBC, mas é uma estratégia do reino de Deus. Né? E é por isso que eu tenho feito assim, questão de levar essa possibilidade para as igrejas, porque eu fico pensando, pastora, imagina se cada igreja de Vila Velha, vamos pensar em Vila Velha só, nós somos um pouco mais de 500 mil habitantes, né? Se cada igreja, nas suas devidas localidades, nos seus bairros, fizesse uma pequena ação como o Dia do Carinho. Pode ser o dia da amizade, o dia do abraço, o dia do que for. O importante é estar, dia do amor, o importante é estar levando essa mensagem de amor, de carinho, de afeto para a população que está tão carente, sabe? Então, a ideia não nasceu no coração do pastor Pedro, no coração da pastora Vânia, nasceu no coração de Deus. E é por isso que nós estamos levando essa semente à frente e crendo que só cresce quem multiplica. Se você ficar guardadinho dentro de uma caixinha, né, isso realmente não vai acrescentar nada a ninguém. E eu vi uma frase na internet que falou: cuidar de si é importante, mas cuidar do próximo é gratificante. O cuidado gera felicidade. E se você quer ser feliz, comece a cuidar do próximo. Né? Porque isso vai enchendo a gente, que a gente não consegue, às vezes, nem parar e pensar em outra coisa.
né? Ontem nós tivemos aqui um evento lindo, nós vamos ainda conversar com os nossos optometristas, né, que foi a doação de óculos. Uhum. Gente, as pessoas colocavam o óculos, sabe? Tipo assim, estou enxergando. Pessoas jovens que não estavam conseguindo mais assinar o nome, porque não conseguiam enxergar de perto. Então, você devolver essa qualidade visual para a pessoa não tem preço, Uhum. sabe? E a gente fica assim, é tão pouco para gerar tanta felicidade, tanta alegria, que eu creio que cada um de nós, como cristãos, plantados aqui em Vila Velha, plantados no Espírito Santo, podemos e devemos fazer essa diferença. Por isso, se você quer saber sobre como fazer uma ação social, como o Dia do Carinho, que hoje é grande, mas começou pequenininho, como a pastora Vânia está colocando, né? Pode entrar em contato com a gente, que nós vamos marcar, vamos levar, sabe? Vamos mostrar as estratégias que Deus tem nos dado, que são muitas, né? Que Deus tem dado e tem frutificado assim de uma maneira linda, sabe? E eu tenho certeza que a sua igreja, a sua comunidade vai ser diferente. E é para isso que nós estamos aqui, né? A igreja está plantada onde está para modificar aquele lugar. Não é isso, É isso pastora? aí. É isso que Atos dos Apóstolos nos prova, que a igreja ela está ali para modificar, o evangelho tem que modificar, não é? E você estava falando, e eu pensando lá no início, de ver com tanta precariedade e com tanta dificuldade, com tanta, sabe, um calor insuportável dentro do lugar naquela hora de meio-dia até as 2, 3 horas da tarde, debaixo de telha de eternite, um lugar pequeno, um telha baixa, aquilo fica um forno, né? Mas ninguém, nenhum voluntário saiu do lugar, porque era a compensação. Eu estou aqui com uma visão do... A Vera hoje congrega aqui, eu acho que ela está no grupo de recepção, e talvez ela se lembre disso. Eu acho A que ela está no Vera, Codem agora, né? Está no Codem, ela é a manicure. isso, a Vera, ela vai se lembrar disso, ela foi uma das que, nosso Deus, se deu demais, porque não dava para levantar. Não é só porque tinha uma demanda, mas porque vê aquilo ali, vê aquele gozo das pessoas, vê, entendeu? Aquela satisfação de você estar dando alguma coisa e ninguém se preocupou de fazer um evangelismo, vou usar uma expressão feia, mas goela abaixo. Não. É a Porque prática. para mim, isso aí, eles o venceram, Apocalipse, pelo sangue do Cordeiro e a palavra do seu testemunho. Nós somos cartas abertas de Amém. Cristo. Quem vai ler, a pessoa vai ler o evangelho em mim. Então, as pessoas falavam, aonde é a igreja? Aonde é a igreja? E ocorreu uma coisa, depois de tudo isso, nós tínhamos uma mulher que trabalhava na limpeza da igreja, ela trabalhava todos os dias, né, o dia inteiro. E ela, muitas vezes, ficava ali sozinha. O lugar é muito, assim, calmo, né, balneário. E ali, ela um dia falou comigo, falou, pastora, passou uma mulher aqui, falou comigo assim, uai, não sabia que aqui tinha uma igreja? Ela falou, gente, a estrutura lá é monstra. Você não enxerga se você não tiver olhos, vamos dizer assim. Só que essa mulher... Do centro comunitário, você diz? Não, da igreja. A da igreja. E essa mulher esteve lá no Dia do Carinho. E ela passou na porta da igreja, vinda do supermercado, lá debaixo da Pão da Fruta, porque lá embaixo é Pão da Fruta, lá em cima é Balneário, entendeu, né? A rodovia que separa. Aí ela veio de lá de baixo e ela passou na porta da igreja e perguntou a moça que trabalhava lá. Falou, menina, eu nunca soube que isso aqui era uma igreja. Mas, gente, eu só fiquei sabendo lá no centro comunitário. Aí, ou seja, ela falou, eu vim para ver. E assim começou a brotar, gente. Começou a brotar do nada. Eu ia perguntar isso, o resultado disso, né? Do Dia do Às Carinho. vezes, por exemplo, tinha uma mulher que trabalhava com a minha mãe, que morava lá embaixo nos tobogãs. Então, a família dela começou a vir para o evangelho também. Quando viu que tinha gente que abraçava. Só que
é quase assim, é muito difícil a pessoa andar uma distância muito grande, debaixo de chuva, barro, escorregando, poeira. Então, o nosso foco era mostrar que existe igreja que tá. Então, muitos foram para lá, mas muitos vieram e nós encaminhamos para igrejas mais próximas da sua casa, o que é mais racional, né? Sim. E assim fomos, né, Direcionando. conduzindo as coisas. Mas a igreja, ela se tornou conhecida como um lugar que as pessoas se importam com outras pessoas sem olhar. Interesse nenhum. Isso aí, sem olhar condição financeira, retorno, Uhum. nada disso. E depois dessa edição, nós fizemos uma segunda edição, só que dentro da igreja, no pátio, porque a gente tinha muita igreja, a gente tinha um pátio bom, Uhum. então trouxemos tudo, tinha uma estrutura melhor, com água corrente, né, gente? Já estava ótimo. Aí conseguimos fazer assim de uma forma melhor, mas, né? Aí trouxemos para o pátio da igreja, para dentro da igreja. Aí nós tínhamos o pessoal de brinquedos que já também já tinha ali, tinha Foi Renan e quanto tempo Gabi. depois Não me dessa lembro, eu não edição? sei. Foi no mesmo ano? Não, Ah, sim. não. Não Foi um tinha tempo estrutura. depois. Uhum. Tava se recuperando ainda. Isso aí, até porque, gente, tem um custo que às vezes a gente Uhum. tem que arcar, né? Sim. Então, não tínhamos essas doações todas, o voluntário todo. Uhum. Então, fizemos, eu acho que não foi no ano seguinte, nós conseguimos fazer. E, a partir daí, o pastor, então, trouxe e os meninos vieram para cá. Então, foi tão bom lá que o pastor falou, não, agora vocês caminham e nós, que aí já tinha gente lá para encaminhar. E o pessoal veio para cá, para tocar o da sede. Aí começou aqui, o da sede. E lá nós fizemos um outro tipo de ação. O Dia do Carinho, mas fizemos do nosso jeito, né? Assim, com um vulto menor, uma estrutura menor, mas nós começamos aproveitando a camisa do Dia do Carinho, que era um coração, né? Uhum. E alguns que estavam lá comigo começaram a ir para divulgar, para falar. Eles ficavam na esquina da rua da igreja. Só que a rua da igreja, nós ficávamos numa esquina que não tinha muito movimento, mas a outra esquina, contrária, fim da rua, né? Ela dava na rua principal do balneário. Então, era uma mesa de café da manhã e as pessoas perguntavam, não, mas vem cá tomar café com a gente e tal. Ah, mas por quê? Não, gente, nós só estamos... Aí tinha uma placa nas camisas, nos peitos, abraço grátis. Que foi uma coisa também que eu trouxe do curso de missiologia, o abraço grátis. Então, as pessoas começaram a enxergar, a gente vai fazer dia tal uma ação, e uma das meninas que coordenava essa ação, ela era cabeleireira e manicure, então ela falou, não, vamos estar lá, você vai lá, dar um trato no seu cabelo, eles ficaram tudo entusiasmados. Então, com isso, nós abraçamos muitas coisas, por exemplo, essa Patrícia, ela descobriu uma família de aidéticos e tuberculosos, todos morando num lugar só. Eles foram cuidados pela igreja e a descoberta deles começou no Dia do Carinho. Numa outra edição, não na primeira, né? Nessas coisas. Então, nós fomos tratando, cuidando dessas famílias, entendeu? Aí, encaminhando para posto de saúde. Então, na verdade, a nossa ação social, toda essa parte, né? Começou aí no Dia do Carinho. Para nós foi anunciar. Não precisava de placa, porque eu não tinha um banner, uma placa, não tinha nada lá no balneário. Depois que nós plotamos as portas da igreja, não tinha nome, mas todo mundo sabia. Aquela igreja lá do Carinho, lá, ó, aquela lá, fica lá, eu sei onde fica, porque é aquela lá do Carinho. Que bênção. É muito bênção, né? E a gente vê que a Combecê é uma igreja missionária, né? Que está com o coração aberto, por isso que a gente não tem dificuldade em ter voluntários, né? Porque esse coração voluntário, esse coração missionário,
está bem, bem enraizado dentro de cada um de nós. Cada um que vai entrando vai começando a sentir isso. E o apoio da igreja também, né? O estímulo do pastor, Uhum. tá? Dos nossos pastores, né? Eu aproveito aqui para poder fazer um agradecimento ao pastor Pedro, ao pastor Mário, né? Os pastores da igreja, pelo apoio que eles sempre deram, né? Apoio emocional, apoio financeiro, apoio espiritual, sempre. Então, sem isso é impossível acontecer, né? Toda ação deve ter uma igreja por trás para poder abraçar, para poder orar, né? Porque entramos no campo de batalha espiritual também, né, pastora? E assim, eu creio assim que Deus tem grandes coisas para fazer, né, em nós e através de nós. E aí a pergunta que eu quero fazer, né, já partindo para encerrar esse nosso papo carinhoso, que daria para mais de metro, Com né? certeza. Mais de metro. O que precisa para ser um voluntário em uma ação como essa? Olha, eu creio que precisa de ser um cristão autêntico. Eu divido entre cristão e crente, porque crente, como diz a Bíblia, até o diabo é. Mas um cristão autêntico, Rosângela, autêntico eu falo, ele se converteu genuinamente. Quando você se converte genuinamente, você é transformado e muda. Só que a palavra de Deus fala que quando eu aceito a Jesus como meu Salvador e Senhor, imediatamente o amor de Deus é posto no meu coração, Sim. no meu espírito recriado. E conforme diz Romanos, o amor de Deus que é posto no meu coração é o amor de Deus descrito em 1 Coríntios 3. Um amor que tudo suporta, um amor que não se ufana, não olha os seus próprios interesses, mas olha o do outro. E como amor cristão, verdadeiro e genuíno, ele não é um sentimento. Então, eu não tenho que esperar se eu vou ter um retorno, sentir. Ai, vou ver se é de Deus. Não. E outra coisa, Adriele, eu não preciso, eu não vou esperar que eu tenha um retorno, um reconhecimento. Não precisa que ninguém me reconheça, não, meu irmão. Não. Quem tem que me reconhecer é Jesus. Então, se fulano vai... eu fiz... Esquece. É isso, não pode querer aplauso de homens, precisa querer só a aprovação do Senhor. Sim. Então, esse amor de Deus que está posto no meu coração e no seu coração, como cristão autêntico, verdadeiro, ele é uma decisão da minha vontade. Então, talvez eu falar isso me emocione, porque eu hoje entendo que eu escolhi a profissão de serviço social, Deus não deixou eu permanecer nela, me tirou para pastorear. Talvez já era Deus, talvez não tenho certeza que já era Deus guiando a minha vida, ainda que eu fosse ímpia. Mas você tem que decidir amar. Você tem que decidir amar. E não interessa aonde está, o que faz, se merece, porque tem gente que não merece. Merece o quê, meu irmão? Você merecia? Ser amado por Jesus? Merecia, não, me ajuda. A gente condiciona, né, a nossa ajuda, depende se a pessoa merece. Não. Se ela for boazinha. Vai voltar atrás. Tá, mas eu vou fazer a minha parte para que ela saiba que há um Deus na minha vida que me faz amá-la incondicionalmente, sem nenhum retorno, sem exigir nada em troca. É isso que nos faz permanecer nisso. E é muito bom, porque quando a gente faz ação como o Dia do Carinho, né, o nome é tão apropriado, né, a gente não vai lá, como você falou, né, com o intuito de pregar. Não, nós vamos para viver. E vivendo, as pessoas são tocadas. E essas pessoas sendo tocadas, elas são transformadas. Porque o amor de Deus é que transforma, né? Então, eu fico assim, maravilhada com tudo que Deus está fazendo, com tudo que Ele ainda vai fazer, né? Através dessas ações, seja ela grande ou pequena, mas Ele pode fazer porque Ele conhece o seu coração. Então, se tem um coração voluntário, né? Deus age. E o nosso lema esse ano, pastora, foi ser voluntário é amar o próximo na prática. Isso. Então, vamos deixar de teoria e vamos para a prática,
né? Porque é o que nós estamos precisando, é o que a população está precisando. E uma das nossas lutas no Dia do Carinho, uma das bandeiras que nós temos levantado é com relação ao cuidado com a mulher vítima de violência, Uhum. que está em todos os cantos, né? Em todas as esferas da sociedade tem uma mulher ali vítima de algum tipo de violência. Uhum. E nós queremos cada vez mais trazer essa mulher para perto, abraçar essa mulher, falar com ela que ela é importante, né? E que Deus tem um plano para a vida dela. E o que ela precisa é abrir o coração e se deixar, né? Se permitir ser abraçada, ser acarinhada, sabe? Porque o amor de Deus é assim, ele vem e transborda, né? Através das nossas vidas como voluntários. Então, se você ainda não experimentou o que é ser um voluntário, meu amigo, minha amiga, não perca tempo, Se né? envolva. 2024 está chegando, está Te chegando. aguardo, porque tá muito. Posso deixar um É, recado? pode. Então, eu quero deixar um recado para estas igrejas às quais você está levando a semente, reproduzindo, né? Para todas as igrejas. A palavra de Deus fala, né, na carta de João, fala o seguinte: não amemos apenas de língua, Uhum. mas com atitudes, com ações. Não é isso? Tiago fala, a fé sem obras, ela é morta. Então, a palavra de Deus, Jesus falou que é para, enquanto nós estamos indo em direção ao céu, que nós temos que fazer alguma coisa aqui, discípulos. Uhum. Então, discipulado, muitas vezes, não se faz com palavras, com teoria, mas a prática. Eu ensino com aquilo que eu vivo. E uma igreja fechada em 4 paredes, ela não tem serventia para o bairro. Ela é boa para os membros, Sim. mas para o ímpio, ela não tem uma relevância. Obrigada. Isso aí. Então, que as igrejas aprendam que mais importante do que fazer coisas para dentro hoje é salvar aqueles que estão indo para a matança. Provérbios 24, 11 e 12. É uma ordem. Livrar os que estão indo para a morte, salvar os que cambaleiam indo para a matança. E se eu disser que eu não sabia de nada, ele vai pesar o meu coração. Não é uma ameaça. Ele está dizendo, né? Façam alguma coisa por aqueles que não me conhecem, sem esperar nada em troca, que esse é que é o gostoso, né? Aí você vê, às vezes, ímpio vindo aqui buscar o óculos e no céu. Eles estão quase grudados no céu, porque, gente, quem faria isso por mim? Uhum. Quem faria isso por mim? Não se faz nada de graça hoje, né? Então, que as igrejas se abram ao dia do carinho, do amor, do abraço, não importa nem interessa o nome que vai dar, mas que se abram a essa entrega, né? Esse amor prático. Podemos dizer que uma ação, o Dia do Carinho, então, é uma ação missionária. Sim, né? Por com fundamento certeza. ali, é uma ação não só evangelística, né, mas Uhum. missionária. E que as igrejas possam voltar para a origem da igreja, Uhum. porque é exatamente isso que a gente tem tentado fazer. Né? E foi uma honra para mim, meu Deus, poder conhecer a história. Para mim foi né? muito bom poder contar. Foi incrível, poderíamos até conversar mais tempo, né? Mas é verdade. E que bom saber que aquele momento, né, de prática dos alunos, futuros missionários, levou, lógico que inspirada pelo Espírito Santo, com certeza, ao que nós vivemos hoje, né? Uhum. Nessa grandiosidade desse evento. E quanto maior fica, mais desafiador também, porque a gente tem que lidar com tudo isso, né? Dos holofotes, do ego, das intenções mais profundas, né? Do nosso coração. Mas, graças a Deus, a gente permanece com essa essência, né? Através dos líderes que vão vindo e que vão perpetuando. E que Deus te abençoe poderosamente, que fortaleça, renove as suas forças. Hoje você, como que está a sua vida hoje? Você é pastora nessa congregação? Sim. Não pastorei uma congregação, vamos dizer assim, num acordo, né? A gente é um pastor auxiliar, porque, né, a gente está aqui nas estruturas, nas bases, entendeu? Como eu creio que
foi posto o fundamento, que começou com o pastor Pedro Noé, a Deise e eu, né, e minha família. E o primeiro professor de crianças da igreja, junto com o Deise, foi o meu menino mais novo. Ele tinha 13 anos, dava aula de 5 anos para baixo. Luísa foi aluna dele. E desde de 5 anos para cima, 6 anos para A cima. igreja era você? Você passou Pedro, Deise e os filhos? Família. Nós éramos o faz tudo, inclusive pintura. Ah, essa é outra história, querida, porque Deus tinha me dado uma cor e essa cor não existia. Deise fez no braço um galão de tinta branca e eu contando as gotas para saber se tivesse que fazer mais. Vai. Aquilo não mexia, Deise meteu o braço lá dentro. Nossa, Deus. Que delícia, né? É muito bom. Então, isso. a estrutura foi posta aí. Então, eu falei com Deus, falei, chega de me levar de um lado para o outro, me dá um refrigério, me deixa eu ficar quietinha aqui na conversa. Então agora você está de... Eu tô quieta. Você tá descansando Quieta um mais ou pouquinho, menos. Não, né? quieta que eu falo. Não, Mas você- eu trabalho aqui, eu atendo. Em Balneário eu também? dou- Você Não, tem- não. Aí ficou Uhum. lá com o pastor Tiago, Uhum. entendeu? Aí eu ajudo aqui no Virtus, Uhum. eu ajudo em tudo. Você é sua aluna, então, porque eu vou fazer Virtus. Então, Virtus, eu dou aula, eu tô por aí. Que Que bom. bênção, que bênção. Muito bom. Obrigado, Bom pra mim. pastora, pela oportunidade de agradeço. conhecer, né? Lá o iniciozinho do Dia do Carinho, sabe? Isso nos dá respaldo a continuar fazendo cada vez melhor, né? Essa obra que Deus plantou no seu coração, esse nome lindo, sabe? Todo mundo fica assim apaixonado pelo nome Dia do Carinho. Realmente, aqui acontece uma atmosfera, né, do carinho aqui nesse lugar. E assim, é unânime esse sentimento que as pessoas têm, sabe? Ontem foi dia assim de muitas pessoas, assim, que bom que vocês existem, sabe? Então, realmente a igreja veio para poder fazer a diferença, para poder mudar o lugar. E é por isso que nós estamos plantados aqui, para poder mudar esse lugar, né? Mudar a vida das pessoas, não através de palavras, mas através das nossas ações. E volto ao nosso lema: ser voluntário é amar o próximo na prática. Venha também você amar o próximo na prática. Amém. Venha fazer parte dessa história, assim como a pastora Vânia, né, que contou um pouco para nós. Muito obrigada pela companhia, por mais esse episódio. Nos despedimos por aqui. Fiquem com Deus e até mais. Amém.